Fala, meu povo! Beleza, galera? Professor André com vocês hoje, retornando depois de uma pequena pausa. Esse início de ano é complicado, galera. Nossos horários já definidos nos colégios. Em cima da hora, muda professor, troca professor, muda de dia, volta pro dia anterior. E aí fica complicado, mas as coisas vão se ajeitando. Já estou nessa vida há 22 anos e acostumado pra caramba. Galerinha, marcando o nosso retorno, temos aí uma questão do Colégio Naval, que eu inclusive comentei com alguns alunos desse ano, né, logo no início, revisando assuntos de séries anteriores. E um aluno, ele queria saber como é que a gente geralmente comenta sobre sistemas lineares no ensino fundamental, visto que eu estava dando uma revisão para o segundo ano, né? Segundo ano e para o terceirão, nós estávamos revendo sistemas lineares, classificação utilizando regra de Cramer e tudo mais. E ele ficou curioso, né? Porque viu que é uma questão do Colégio Naval, uma questão, inclusive, do ano em que eu nasci, 1981, complicadinha pra caramba. Não, a questão não é complicada, a questão é fácil. Complicadinho pra caramba é saber que eu tô corrigindo uma questão do ano em que eu nasci. E ele perguntou, né, como é que geralmente é essa abordagem no ensino fundamental, e eu mostrei, achei bacana. Às vezes é uma coisa que a gente acha que muita gente já sabe, mas quando a gente corrige essa questão de um pouco diferente, a gente percebe que muitos alunos não sabem disso, né? Essa ideia de indeterminado, determinado, impossível. E aí eu decidi gravar esse vídeo marcando o nosso retorno. Se gosta desse assunto, deixa o seu like aí, dá aquela moral e vamos cair de sola, galerinha. É o seguinte, olha só, temos ali um sisteminha onde nós temos ali um parâmetro A. Só que essa questão deixa uma ponta solta que facilita a nossa vida, né? Nós temos aqui o Y e temos aqui também mais Y. Então vamos naquela ideia de tentar resolver o sistema. Se eu tivesse que resolver esse sistema, o que eu iria fazer para descobrir X e Y em função desse A? Maravilha, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 1. Por quê, André? Porque eu quero realmente resolver esse sistema, então eu vou cancelar o y fazendo isso, aplicando o nosso famoso método da adição. Então vamos encarar que eu estou resolvendo essa questão no ensino fundamental, tá bom? Então não existe escalonamento, não existe regra de Cramer, o que existe é o bom e velho método da adição. A primeira equação ficaremos com a ao quadrado x mais y, isso aqui é igual a 1. E a segunda equação ficará menos x menos y igual a menos a. E aí, tudo permitido, tudo lindo, tudo belo. Vamos aqui agora somar essas duas equações, né? A gente manda com isso, manda o y embora. Então, somando essas duas equações, vamos colocar aqui o x em evidência? Vamos repetir aqui. Vamos ficar assim. O a ao quadrado x menos x. O y vai cancelar, cancela y com menos y. Isso aqui é igual a 1 menos a. Podemos aqui agora colocar o x em evidência, então teremos o x que multiplica o a ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual a 1 menos a. Então, pessoal, aí que vai entrar a nossa análise, tá? A nossa análise começa aqui. Essa é aquela famosa hora onde a gente usa aquele seguinte raciocínio. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Só que nós sabemos que não é bem assim, né, pessoal? Nos bastidores não tem essa coisa de passar para lá dividindo. Isso é um modo mecânico de falar que facilita a nossa vida. Então, para que vocês saibam, vem aqui no lado esquerdo que eu vou contar a história completa a vocês. Então, para vocês terem uma noção aqui. O que a gente faz, na verdade, é dividir dos dois lados. Então, seria assim, ó. Eu pego o lado esquerdo e pego o lado direito. Como eu quero descobrir o valor de x, a gente pega tanto o lado esquerdo quanto o lado direito e divide exatamente por esse coeficiente. Né? Fica a ao quadrado menos 1 e a ao quadrado menos 1. E o que acontece? Se esse cara não for zero, se esse coeficiente não for zero, a gente vai e cancela do outro lado, cancela do lado esquerdo, porque vai dar 1. Porque se ele não for zero, nós temos um número dividido por ele mesmo. E um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então seria essa resposta aqui. Ó. Vou botar aqui embaixo. Seria assim, x é igual a 1 menos a.
beleza? 1 menos A dividido por A ao quadrado menos 1. Bom, povo, supondo que o A ao quadrado menos 1 não seja zero, essa aí é uma solução para o valor do x, né? Em função, é claro, de A. O que a gente faz agora? Escolhe uma das equações, substitui e acha o y também em função de A. Muito bem, aí nós teríamos, né, resolvido essa equação. Porém, como vocês viram, eu preciso que esse A ao quadrado menos 1 seja diferente de zero. Afinal de contas, não existe divisão por zero, não está definida a divisão por zero. Então, precisamos de uma coisa simples. Precisamos que A ao quadrado menos 1 seja diferente de zero, para que a gente possa dividir dos dois lados. Então, a gente precisa disso aqui, pessoal, de que o A ao quadrado seja diferente de 1. Belezinha, belezinha, belezinha? Aí a gente consegue fazer isso. Então, se o A ao quadrado for diferente de 1, aí esse sistema ele seria possível. Seria possível. O que implica é que se o A for diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 1, né? Se o A for diferente de mais ou menos 1, com certeza esse sistema ele é possível. Possível e determinado. Possível e determinado. O que significa, galerinha, que nós teremos uma única solução. Pensem comigo, né? O A ao quadrado diferente de 1, o A diferente de mais ou menos 1, eu descobriria qual é, se esse cara fosse diferente de zero, eu ia executar esse passo aqui, né? Tá multiplicando, passa dividindo, e eu finalmente encontraria o valor desse x. E, encontrando o valor do x, a gente vai lá e substitui e encontra também o valor do y, né? Já que o x mais y é igual a A, você descobriu o valor de x, substitui aqui, e você vai encontrar o valor de y, beleza? Só que não tem essa alternativa. Nós não temos, né, essa alternativa aí para marcar. Então é o seguinte, agora venho aqui. Qual é o problema? Se esse cara aqui for igual a zero, se ele for igual a zero, eu preciso que o lado direito seja zero também. Tudo bem? Por que isso? Porque nós sabemos que qualquer número vezes zero é zero. Então, o x a gente não sabe quem é. Mas, se porventura o A ao quadrado menos 1 for zero, eu preciso que o 1 menos A seja zero também. Porque nós teremos uma coisa do tipo, né? X vezes zero igual a zero. E isso acontece sempre, galerinha. Acontece sempre. Independente de quem seja esse x, qualquer valor vezes zero é zero. Daí a ideia de uma coisa infinita. Significa que eu posso dar qualquer valor para aquele x. Qualquer número vezes zero é zero. Então o x pode ser 7, 8, menos 4, pi, 29 milhões, não importa. Qualquer número vezes zero é zero. Então nós teremos, né? Uma vez eu vi um professor falando isso, né? Se aqui for zero, passa dividindo, e aí fica zero sobre zero, aí fica a indeterminação. Realmente, zero sobre zero é uma indeterminação. Mas se você sabe de antemão que esse cara é zero, nem pense em passar dividindo. Não faça isso, tá? É que algumas fórmulas matemáticas, elas já vêm prontas, né? Ou fórmulas ou expressões, ela vem já no formato de uma divisão. E aí essa zebra vai acontecer na própria fração, zero sobre zero. Mas se você já sabe que ali é zero, por favor, não passa dividindo. A análise começa ali mesmo, termina aqui. Beleza? Então, se esse cara for zero e esse cara for zero, o x pode ser qualquer coisa. Beleza? Daí a ideia de ser qualquer coisa, mas, né, qualquer valor que você quiser, então vai ter uma infinidade de valores para esse x. Mas eu preciso que esse cara seja zero e esse cara também seja zero. Então vamos lá. Se o a ao quadrado menos 1 for igual a zero e 1 menos a também for igual a zero, repare que o a ao quadrado vai ser igual a 1 e o a vai ser igual a 1. Então eu preciso que essas duas coisas aconteçam simultaneamente. Que tenha um zero aqui e um zero aqui. E vai estar aqui, né? Olha o spoiler. Se o a for igual a 1, acabou. Então ele vai ser um sistema possível, porém indeterminado. Indeterminado.
que significa que vai ter uma infinidade de soluções, né? Então, o gabarito seria a letra A. Seria a letra A. Agora, só para terminar essa análise, né? Se esse carinha da esquerda for 0 e o da direita não, aí temos um absurdo. Pensa comigo, pensa comigo. Temos ali o X. Se o carinha da esquerda for 0 e aqui for um certo Y, onde o Y não é 0, aí isso é um absurdo, porque nós sabemos que qualquer número vezes 0 é 0. Então, se aqui fosse qualquer número diferente de 0, esse sistema seria impossível. Beleza? Então, você pega nesse carinha aqui, ó, o 1 menos A, e colocando ele diferente de 0, ou seja, o A diferente de 1, se o A for diferente de 1, deu ruim. Beleza? Porque aí o lado esquerdo seria 0 e o lado direito não seria 0. E aí percebam que nós temos aqui na letra C, dizendo que para o A diferente de menos 1, o sistema é impossível. Não. Se o A for diferente de 1, aí o sistema seria impossível. Beleza? É o que aconteceria se o lado direito fosse diferente de 0 e o lado esquerdo fosse igual a 0. Nós teríamos algo desse tipo, e isso aqui no conjunto dos números reais e até mesmo no conjunto dos números complexos, isso não existe. Um número vezes 0 e o resultado ser um cara aqui, um valor não nulo. É isso aí, galerinha. Grande beijo no coração, voltando e vamos com tudo. Partiu!